A gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando. Na última aula a gente iniciou o estudo de intervalo de crescimento e de decrescimento de funções, tá? Com auxílio da primeira derivada dessas funções. Isso vai ser importante para a gente na hora de nós construirmos gráficos dessas funções. Nós vamos precisar saber em quais intervalos essas funções são crescentes, em quais intervalos essas funções são decrescentes, entendeu? E lembra, quando a derivada de uma função é positiva em um determinado intervalo, nesse intervalo a tua função é crescente, né? Foi o que a gente falou na aula passada. Quando a derivada da tua função é negativa em um determinado intervalo, nesse intervalo a tua função é decrescente. E o estudo do sinal da primeira derivada da tua função te dá exatamente esses intervalos de crescimento e de decrescimento da tua função, tá? Então isso vai ser super importante na hora de você construir o gráfico dessas funções. E eu já antecipo que uma questão certa da nossa próxima avaliação vai ser construir o gráfico de uma função. Mas é uma questão completa, entendeu? Calcular os pontos críticos, intervalos de crescimento e de decrescimento da função, intervalos onde a concavidade da função é voltada para cima ou para baixo, que é o que nós vamos aprender com o uso da segunda derivada, tá? E pontos de inflexão também, que são os pontos onde a concavidade da tua função muda de direção. Você tem uma concavidade aqui voltada para cima e aqui para baixo. Então, nesse ponto aqui, ela mudou, estava voltada para cima e aqui já passou a ser para baixo. Nesse ponto aqui, ele é chamado de ponto de inflexão, que é onde a concavidade da tua função muda de direção, entendeu? Então, tudo isso vai ser importante. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais de crescimento e de decrescimento de funções. Vamos logo para um exemplo, esse exemplo aqui. Determine os intervalos de crescimento e ou decrescimento dessa função aí, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x quadrado, mais 5, tá? Então, bora anotar aqui a função f de x, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x quadrado, mais 5, tá? Essa é a função. E eu quero determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento. Então, qual é a ideia inicial para você determinar esses intervalos? Calcular a derivada da função. Tá? A primeira derivada da função f é uma polinomial, uma função simples. Então, a derivada de 3x à quarta é 12x ao cubo, tá? Menos. Derivada de 4x ao cubo é 12x ao quadrado. Aqui é quadrado. Menos derivada de 12x quadrado, 24x, derivada de 5 é 0, tá? Então, eu tenho essa função aí, f' de x. Então, para a gente verificar os intervalos de crescimento e de decrescimento dessa função original, dessa função f, eu preciso verificar em quais intervalos a derivada da função é positiva e em quais intervalos ela é negativa, tá? Nos intervalos onde a derivada for positiva, vou colocar o resumozinho aqui, onde a f' for positiva, isso vai significar para a gente que a f é crescente. E nos intervalos onde a f' for negativa, isso vai refletir na nossa função original, que ela, nesse intervalo ela vai ser decrescente. Tudo bem? Tá? Tá, mas como é que a gente verifica em quais intervalos essa função aqui é positiva ou negativa? Aí aqui recai num conteúdo lá do ensino médio que vocês viram, espero que tenham visto, que é a respeito de inequações, entendeu? Inequações de funções polinomiais, tá? Então, essa daqui, por exemplo, o que eu posso fazer para melhorar essa minha função? Eu posso, observa que eu tenho 12, 12, 12 aqui, x, x, x. Posso pôr 12x em evidência, concorda? Então, aqui a f', eu posso reescrever lá assim, olha, 12x vezes, aí aqui vai sobrar quem? X ao quadrado, menos x, menos 2, tá? Então, eu tenho isso aqui. Então, bora, aqui eu tenho uma função que é o produto de outras duas funções, tá? Então, bora analisar, por exemplo, em quais intervalos essa função é positiva ou em quais intervalos ela é negativa, tá?
Que aí a gente já teria uma espécie de inequação produto. Lembra de inequação produto, inequação quociente, essas coisas, tá? Então, o que eu faço numa inequação produto? Eu calculo, eu verifico logo as raízes dessas duas funções, não é assim? E estudo o sinal delas duas e depois faço a interseção desse estudo do sinal, tá? As raízes, por exemplo, de 12x, qual que é a raiz da função 12x? 12x igual a 0. Qual que é a raiz aqui? É 0. Certo? E quais são as raízes dessa função x ao quadrado menos x menos 2? As raízes a gente iguala a 0 para encontrar, né? Quais são as raízes dessa daqui? Soma 1. Soma, dois números que somados resultam em 1 e multiplicados resultam em menos 2. 2 e menos 1, certo? 2 e menos 1. Então, x aqui vai ser menos 1 ou x vai ser 2. Tudo bem? Aí, bora estudar o sinal agora dessa primeira aqui, olha, da 12x. Deixa eu fazer bem aqui. Bora estudar o sinal da 12x, tá? A raiz dela é o 0. Observe que essa função aqui, 12x, é uma função afim. O coeficiente angular dela é positivo, então ela faz assim, olha. Certo? Então aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Tudo bem? Tá? Agora a outra, a menos x quadrado menos x menos 2. As raízes dela são menos 1 e 2, tá? Então vem bem aqui, menos 1 e 2. Isso aqui é uma função quadrática, a concavidade dela é voltada para cima, né? Então o gráfico dela é assim, mais ou menos, olha. Tá? O gráfico dela é assim. Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa, a parte de baixo, e aqui ela é positiva novamente. Tudo bem? Agora você faz a interseção desse daí. Então aqui está o menos 1, aqui está o 0, e aqui está o 2. Tá? Aí você faz o joguinho de sinal, né? Menos e mais, menos. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. Mais e mais, mais. Tudo bem? Isso aqui é a derivada da minha função f. Para a minha função f, o que isso vai refletir? O que isso vai significar? Que do menos infinito até o menos 1, ela é o quê? Decrescente, porque nesse intervalo ela é negativa. Então ela vai decrescer nesse intervalo, olha. A minha função original. Certo? Do menos 1 até o 0, nesse intervalo ela vai crescer. Por quê? Porque a derivada dela é positiva. Certo? Do 0 até o 2, ela já volta a decrescer. Certo? E do 2 até o mais infinito, ela começa a crescer novamente. Então, quais os intervalos... Bora para cá. Onde a função f é crescente? F crescente. Em quais intervalos ela é crescente? Do menos infinito... do menos 1 ao 0, união do 2 até o mais infinito. Daqui, ó. Do menos 1 ao 0, ela é crescente, e do 2 ao mais infinito, ela é crescente também. Tá? E onde a f é decrescente? F decrescente. Aí, bora lá. Do menos infinito até o menos 1, união do 0 ao 2. Pronto. Aqui, ó, do menos infinito até o menos 1 ela é decrescente, do 0 ao 2 ela é decrescente. E assim a gente termina o problema, né? O problema é só queria os intervalos de crescimento e de decrescimento. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza, tá? Beleza.
Meu nome é Maria Cisina, eu curso Engenharia em Telecomunicações e eu não entendi aquela parte que marcou entre mais, menos e mais na função quadrática. Aqui? Em cima. Aqui? Isso. É porque na função quadrática, o gráfico, as raízes dela, entendeu que a gente encontrou as raízes, né? Menos 1 e 2, tá? O gráfico dela é uma concavidade, uma parábola côncava para cima, entendeu? Então daqui para cá, nesse intervalo aqui, olha, é a parte positiva, entendeu? Positiva. Aí entre o menos 1 e 2 é a parte negativa da parábola, abaixo do eixo x, entendeu? Então negativo aqui. E do 2 em diante é a parte positiva da parábola, entendeu? Por isso ficou menos, desculpa, por isso ficou mais, menos e mais. Tá? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado pela dúvida também. Beleza, tá? Então bora ver outro exemplo de intervalo de crescimento, de decrescimento, tá? Então tá aí, olha. Aí observa que do menos infinito até o menos 1, a minha função f está decrescendo, certo? Está decrescendo. Do menos 1 até o 0, ela começa a crescer. Do 0 até o 2, ela começa a decrescer novamente. E do 2 em diante, ela cresce indefinidamente. Ok? Então isso vai ser importante na hora de nós construirmos os gráficos dessas funções. Essa função aí vai ser facinho para a gente construir o gráfico dela depois. Tá? Depois que a gente vê teste de segunda derivada, etc., a gente vai conseguir construir o gráfico dela rápido. Tá? Tá, depois eu faço mais exemplos. Vamos logo falar agora do teste da primeira derivada, que ele fala o seguinte, olha. Suponha que você tem um ponto crítico, uma função. Lembra como é que a gente determina os pontos críticos de uma função? Hein? Como é que a gente encontra os pontos críticos de uma função? Exatamente. São os pontos onde a derivada se anula, tá? Os pontos onde a derivada assume o valor zero, ou onde a derivada não existe, certo? Tem esses carinhas também, tudo bem? Agora, o fato da derivada ser zero em um ponto, significa que esse ponto é de máximo ou de mínimo? Não, tá? Agora, como que a gente pode definir se um ponto é de máximo ou de mínimo através do estudo da derivada? É o que diz esse teorema para a gente, tá? Diz o seguinte, suponha que você tem um ponto crítico de uma função. Se a função f', a derivada da função f, mudar de positivo para negativo nesse ponto C, então a função f, nesse ponto C, assume um ponto de máximo local. Né? Porque está indo de positivo para negativo. Entendeu? A taxa de variação, as retas tangentes mudam de direção de positiva para negativa. Então, nesse ponto crítico, onde a derivada se anula, ele vai ser um ponto de máximo. E o contrário vale também. Se for de negativo para positivo, se a derivada mudar de negativo para positivo, significa que esse ponto é o ponto de mínimo. Só isso. Entendeu? Então, nesse caso aqui, olha, esse ponto bem aqui, o x igual a menos 1, ele é um ponto de máximo ou de mínimo local? Observa que está vindo de negativo para positivo. Nele, a derivada da função f, nele a função f ela vai decrescendo e depois cresce. Então a derivada saiu de negativa para positiva. Significa que ele é o ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo. Tudo bem? E esse daqui, a derivada saiu de mais para menos. Ou seja, a função cresceu e depois decresceu. Então, esse ponto é o quê? Ponto de máximo. E esse daqui? Ponto de mínimo. Viu como é fácil determinar os pontos de máximo ou de mínimo locais? Tá? Se mudar de negativo para positivo, negativo para positivo é ponto de mínimo. De positivo para negativo é ponto de máximo. Local. Tá? Tudo bem? Então, vou só anotar aqui, olha, pontos de mínimo. Aí, só que aqui, esses são os valores menos 1 e 2, são as abscissas dos pontos mínimos.
né? Você precisa das ordenadas também. Para encontrar as ordenadas, é só você pegar esses valores, menos 1, e substituir na tua função. Ok? Tá? Quanto seria o f de menos 1? Bora ver aqui. Quanto que é o f de menos 1? Vai dar 3 mais 4 menos 12 mais 5, tá certo? 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 menos 12, 0. Então aqui é 0, olha. Significa que o valor mínimo da tua função, um dos valores mínimos da tua função é 0. E esse valor encontra-se exatamente no ponto de abscissa igual a menos 1. Ok? Tudo bem? Aí quanto que é o f de 2? Aí tem que fazer a conta, né? 3 vezes 2 à quarta. 3 vezes 2 à quarta. Menos 4 vezes 2 ao cubo. Menos 12 vezes 2 ao quadrado. Mais 5, né? Aí quanto é que dá isso aqui? 2 à quarta é 16. 16 vezes 3, 48. Menos que 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado dá 2 à quinta. 2 à quinta é 32. Né? Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 12 dá 48. Mais 5. Tá? Olha, esse 48 com esse 48 cancela. Menos 32 mais 5 dá menos 27. Tá certo? Então aqui, olha, a ordenada desse ponto é menos 27. Certo? Então, o valor mínimo dessa função no ponto x igual a 2 é menos 27. Tá? Então, esses são os pontos de mínimo locais, tá? E o ponto de máximo local se encontra no ponto de abscissa 0, né? No 0. E no 0 é muito fácil o 0, porque só aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, sobra 5. Né? Então 0 e 5. Esse é o ponto de máximo. Tudo bem? Tá? Então, além de você já saber como determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento da tua função, você já sabe também como determinar os possíveis pontos de máximos e mínimos locais. O que você faz? Você calcula a derivada da tua função, encontra as raízes da derivada e depois estuda o sinal dela. E vai ver onde a derivada vai trocar de sinal. Certo? Matheus, de Engenharia Mecânica. Eu queria saber se, a partir disso, eu posso afirmar que no ponto x igual a 2 seria um mínimo global. Seria o quê? Um mínimo global. Ah, global? É. Aí, global, você já teria que fazer um estudo. Lembra do método do intervalo fechado? Só que no método do intervalo fechado, o nome já diz, né? Método do intervalo fechado. Então, para cá já não se encaixaria de fato, porque o domínio dessa função aqui não é um intervalo fechado, são todos os reais, entendeu? Mas tem como a gente determinar isso estudando para onde essa função vai para mais e para menos infinito, certo? Eu não vou fazer isso agora, daqui a pouco eu vou, se der tempo hoje ainda eu faço, mas eu não vou fazer isso agora porque eu queria logo fazer uma questão completa, já estudar intervalo de crescimento e de decrescimento, com cavidade para cima e para baixo, ponto de inflexão e limite no infinito. Aquilo que a gente estudou a respeito de limite no infinito vai ser importante para cá, tá? Porque a gente vai poder observar, já dá para saber por essa função, olha, que se eu calcular o limite daquela função, limite dessa função, 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x ao cubo, x quadrado, mais 5, se eu estudar o limite dessa expressão, quando x vai para mais ou para menos infinito, o que eu vou obter? Ah, essa daqui é fácil, né? Como é que a gente calcula esse limite aqui? A gente já aprendeu. Mais ou menos infinito. O que você faz? Você coloca o x à quarta em evidência, aí vai ficar 3 menos 4 sobre x,
menos 12 sobre x² mais 5 sobre x². Tá? Aí, quando isso aqui vai para... Independente de ser mais ou menos infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Tá? E observa que tanto faz se for mais ou menos infinito, como aqui a potência é par, isso aqui vai para mais infinito. Né? Então, o gráfico da tua função, na hora que você for construir o gráfico dela, aqui, indo para o menos infinito, o gráfico dela vai embora para cima. Sim. E observa que até o menos 1, ela decresce, como nós vimos aqui, olha. Aqui, olha. Como nós vimos, do menos infinito para cá, ela decresce. Tá? E observa que o valor da tua função no ponto menos 1 é exatamente zero. Então, ela toca bem aqui, olha. Então, ela faz isso aqui, olha. Entendeu? E ele é um ponto de mínimo. Então, a partir daqui, como a tua função já cresce aqui, ela faz isso aqui, olha. Entendeu? E para o mais infinito, quando estiver para mais infinito, ela cresce também, olha. Por isso que o gráfico dela... Estava aqui o gráfico dela? Estava. Está aqui, ó. Por isso que o gráfico dela, olha, quando x vai para mais infinito, ela vai embora para mais infinito. Quando x vai para menos infinito, ela vai embora para mais infinito também. Entendeu? Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. E esse ponto aqui também é um ponto de mínimo. Então, como a partir desse ponto aqui, a função só cresce, a gente poderia concluir que esse ponto é um ponto de mínimo global também. Entendeu? Porque esse ponto é menor, a ordenada dele é menor que esse daqui, e a partir desse ela só cresce, e a partir desse ela só cresce. Então tem que ser o ponto de mínimo global. Mas entendeu? Se no caso da questão ele falar que é um intervalo fechado, por exemplo, ali naquela função que a gente fez, se falar que é fechado em menos 1 e 2, eu posso afirmar que o zero, no caso, seria com certeza um máximo global, poderia. Sendo que eu não ia precisar fazer nenhum outro tipo de teste? Sim, poderia, tá. Né? Porque você iria observar os pontos críticos nesse intervalo aqui. Ele está falando se a questão restringisse o domínio só para esse intervalinho aqui, entendeu? Sim. Aí aqui com certeza poderia, porque quais são os pontos críticos nesse intervalo? Só o menos 1, o 0 e o 2. Tá? E qual é o único ponto de máximo aí nesse intervalo? É o 0, então ele tem que ser o máximo global. Também. Entendeu? Obrigado. Tá? De nada. Palmas para o nosso amigo aí, gente. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ver se a gente faz mais exemplos aqui. Então é assim que a gente determina os pontos de máximo e de mínimo, tá? Esse aqui, olha. Determine os intervalos de crescimento e de decrescimento dessa função f de x aí. E além disso, expresse os seus extremos relativos, tá? Extremos relativos, que são os pontos de máximo ou de mínimo local. Então, bora ver. Vou apagar isso aqui logo. F de x igual a 2x ao cubo mais 3x² menos 36x. Tá? Essa função aí. Então, bora lá. Para a gente verificar os intervalos de crescimento e decrescimento, calcula a primeira derivada da função. Então, essa derivada vai ser o quê? 6x² mais 6x menos 36. Ok? Aí, bora estudar o sinal dessa função. Observa que aqui, para facilitar, aqui eu tenho 6, 6 e tenho um 6 aqui. Posso pôr ele em evidência, né? Então, fica 6 vezes x² mais x menos 6. Tudo bem? Agora, bora verificar os pontos críticos. Vou até colocar aqui, pontos críticos. Como é que a gente conta os pontos críticos? São os pontos onde a nossa função derivada se anula. Não é isso? Nesse caso, ela vai ser derivável para todo ponto. Então, basta verificar onde ela se anula. Então, bora verificar. 6 vezes x² mais x menos 6 igual a 0. Tá? Observe que esse 6 multiplicando, eu posso passar ele dividindo, sem problema. Vou ficar apenas com isso aqui. Tá? Tudo bem? Aí eu tenho uma função quadrática aí,
Então, bora ver. Dois números que somados resultem em menos 1 e multiplicados resultem em 6. Quais são esses números? Menos 3 e... Em 6 não, em menos 6, né? Menos 3 e 2, tá? Essas são as raízes. Então, x igual a menos 3 e x igual a 2. Essas são as raízes dessa função. Tudo bem? Agora, bora estudar o sinal dessa função f' aí, olha. A f', as raízes delas são menos 3 e 2, certo? E aí, como que é o gráfico dessa função? É uma parábola cuja concavidade é voltada para cima, concorda? Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela volta a ser positiva, igual como nós falamos anteriormente. Isso vai significar o que para a minha função f? Ela vai significar que do menos infinito até o menos 3, ela decresce, do menos 3 até o... Desculpa, ela cresce, do menos 3 até o 2, ela decresce, e do 2 até o mais infinito, ela cresce. Tudo bem? Então, quais são os intervalos de crescimento f crescente? Quais os intervalos? Menos infinito até o menos 3, união com 2 até o mais infinito. E onde a função é decrescente? Do menos 3 até o 2. Tudo bem? Ponto de mínimo ou de máximo local. Que ele quer os extremos relativos, né? Ponto de máximo e ponto de mínimo local. Quais são os pontos de máximo? Ou ponto de máximo? Menos 3, né? A abscissa é menos 3, aí falta encontrar a ordenada dele. Tudo bem? Vou deixar para vocês, tá? Para a gente não perder muito tempo. Encontra aqui a ordenada dele. Só pegar o menos 3, substituir aqui e fazer a continha, rapidinho, tá? E o ponto de mínimo, 2. A abscissa é 2, a ordenada eu vou deixar para vocês calcularem também. Belezinha? Deixa eu ver se eu calculei aqui. Dá menos 3,81. Se eu não tiver errado, conta em casa também. E 2 e menos 44. Pronto. Beleza? Tá? Então tá aí. Alguma dúvida, gente, nisso aí? Tá tranquilo isso aí? Então beleza, eu vou tocar o barco para frente, tá? Tá aqui o gráfico, olha, da função. Observa que do menos infinito até o menos 3 ela está crescendo, tá? Do menos 3 até o 2 ela decresce, e do 2 até o mais infinito ela cresce, tá? Então esse aqui é um ponto de máximo local e esse aqui é um ponto de mínimo local, tá? Essa daí, olha, determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função. X² vezes z elevado a menos x. Bora fazer essa também. f de x igual a x² vezes e elevado a menos x. Intervalos de crescimento, decrescimento e extremos relativos, tá? Como é que a gente faz essa daí? Mesma ideia, né? Calcula a primeira derivada da função. Observa que aqui é um produto de funções. Então, para eu derivar esse produto de funções, eu posso utilizar a regra do produto, né? Como que é a regra do produto? Deriva a primeira, derivada de x² é 2x, vezes a segunda, que é e elevado a menos x, menos ou mais? Mais a primeira, vezes a derivada dessa. Aí lembra que essa daqui é uma composta, né? A derivada de e elevado a menos x é a própria e elevado a menos x, né? Só que eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função menos x. E a derivada de menos x é menos 1. Então, deixa o negativo aqui. Tá ok? Então, como é que é essa f' de x aqui? Observa que para a gente melhorar essa função, eu posso pôr
x vezes z elevado a menos x em evidência, porque ele está aqui e está aqui também. Tá? Vou colocar, olha, e elevado a menos x vezes x em evidência. Quem é que sobra aqui? 2. E aqui, quem é que sobra? Fala. O que sobra aqui, gente? Menos. Eu coloquei um x em evidência, sobra o outro x aqui, olha. Certo? Tá belezinha? Agora, bora estudar o sinal dessa função. Aí observa. Para você verificar onde essa função f' é positiva ou negativa, uma primeira coisa que você pode observar, e isso vocês vão ter que estar muito atentos na hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios, é que, por exemplo, nesse caso, esse fator e elevado a menos x, ele não vai interferir no sinal da função, independentemente de quem seja o x. Por quê? Porque um número positivo elevado a qualquer expoente, tanto faz se o expoente for positivo ou negativo, esse resultado vai ser sempre o quê, gente? Sempre positivo. Isso aqui sempre vai ser maior ou igual, estritamente maior que zero. Concorda que isso aqui sempre vai ser maior que zero? Concorda ou não concorda? Fala então. Sim ou não? Sim, beleza. Tá? Esse fator aqui sempre vai ser maior que zero. Você pode colocar, atribuir qualquer valor a x aqui. Você tem uma potência positiva elevada a qualquer expoente, sempre vai ser positivo. Certo? Então, para eu estudar o sinal dessa função, basta que eu estude o sinal dessa expressão aqui, olha. Tudo bem? Tá? Então, bora estudar o sinal dessa expressão. Mas antes a gente pode tentar encontrar os pontos críticos, né? Quais são os pontos críticos dessa função? São os pontos onde a derivada se anula. Ou seja, e elevado a menos x vezes 2 menos x tem que ser igual a zero. Aí observa, daqui direto a gente já consegue encontrar as raízes, né? Quais serão as raízes? Observa, como eu falei, isso aqui é sempre positivo, então posso passar isso aqui dividindo, normal, tranquilo. Então vou ficar só com isso aqui. Quais são as raízes disso aqui? É um produto. Então quais são as raízes? X igual a 0 e x igual a 2. Pronto. Então esses dois camaradas aqui são os pontos críticos. Já dá para eu dizer se eles são pontos de máximo ou de mínimo? Ou até ponto de inflexão? Não, né? Então vou estudar o sinal agora. Como é que eu estudo o sinal dessa expressão? Como eu falei, para eu estudar o sinal, verificar onde ela é positiva ou negativa, não me interessa aqui porque isso aqui é sempre positivo. Então vou analisar somente essa expressão, tá? A raiz desse fator aqui é 0, como nós vimos. Isso aqui é uma função afim, ela é crescente, ela faz isso, tá? Então o sinal aqui vai ser positivo para cá e para cá vai ser negativo. Beleza? Tá? E da outra, da 2 menos x, a raiz dela é 2, como nós verificamos. Tá? A raiz dela é 2. Só que observa que isso aqui é uma função afim com coeficiente angular negativo. Então ela é decrescente, ela faz isso aqui, olha. Então para cá ela é positiva, tá? E para cá ela é negativa. Beleza? Tá claro isso aí? Agora faz a interseção disso aí, olha. Aqui é 0, aqui é 2, tá? Aí faz jogo de sinal, menos e mais é menos, mais e mais é mais e menos é menos. Certo? Isso vai significar o que para a minha função original? Que daqui para cá ela vai decrescer, daqui para cá ela vai crescer, e daqui para cá ela volta a decrescer. Tá ok? Tá? Então, intervalo ou intervalos, onde essa função é crescente, onde ela é decrescente, e pontos de máximo e mínimo. F crescente, quais intervalos? Ou intervalo do 0 até o 2. F decrescente, do menos infinito até o 0,
união do 2 até o mais infinito. Tudo bem? Essa função, deixa eu ver se dá para... Observa. Bora tentar construir logo o gráfico dessa função, mesmo sem estudar os pontos de inflexão dela e a concavidade dela, mas dá para a gente ter uma noçãozinha de como que é o gráfico dela. Quer ver? Quer ver? Qual é a primeira coisa que você faz para construir o gráfico de uma função? Determinar as raízes dela, né? O domínio também. O domínio dela aqui são todos os reais, né? Então, determinar as raízes dela, tá? Qual é a única raiz que essa função tem? Iguala isso aqui a zero. Qual que é a única solução dessa equação? Zero, né? Porque isso aqui é sempre positivo, você pode passar dividindo. X ao quadrado igual a zero, a única solução é x igual a zero, tá? Então, a raiz, única raiz, é x igual a zero, certo? E observa que do menos infinito até o zero, olha aqui, ó. Do menos infinito até o zero, ela vem decrescendo, olha. Ela vem decrescendo, ok? Ah, professor, mas o senhor não sabe se vem decrescendo assim ou se vem decrescendo assim. Até então eu não sei, tá? Mas eu desconfio que ela é assim. Tá? E para a gente comprovar isso, nós vamos precisar do teste da segunda derivada. Ok? Para verificar em quais intervalos ela é côncava para cima. Porque nesse caso ela é côncava para cima ou para baixo? Para cima, né? Se fosse assim, ela seria côncava para baixo, tá? Mas eu desconfio que ela é côncava para cima. Depois a gente confirma, tá? Então, ela deve fazer isso aqui. Por que eu acredito que ela faz isso? Porque bem aqui no 2, o 2 é um ponto de... Eu nem coloquei, né? Mas olhando para cá, o 2 é um ponto de máximo ou de mínimo? Máximo local, tá? Então, vem bem aqui, olha, no 2. Qual que é a imagem do 2? Quanto que é o f de 2? Bora fazer bem aqui. Quanto que é o f de 2, gente? Aí. É 2 ao quadrado dá 4 vezes e elevado a menos 2. Ou seja, eu posso até colocar assim, olha, 4 sobre e ao quadrado. Esse é o valor de f de 2, tá? Então, vem bem aqui assim, olha, vamos supor que seja aqui. Então, aqui, 4 sobre e ao quadrado, olha. Então, daqui para cá, a função faz o quê? Ela cresce ou decresce? Ela cresce, olha, do 0 ao 2, ela cresce, tá? Então, ela faz isso aqui, olha. Esse 2 é um ponto de máximo local, entendeu? E do 2 até o mais infinito, ela faz o quê? Decresce. Agora, o que vocês acham? Essa função, ela faz isso aqui, sei lá, ou ela faz isso aqui, assim, ó. O que vocês acham? Opção 1, opção 2, direto aqui para baixo, ou assim, ou a opção 3, assíntota ao eixo das abscissas? 1, 2 ou 3? 3. Por que 3? Primeira coisa, seria muito fácil isso daqui, mas a primeira coisa seria o seguinte, olha. Ela pode tocar mais uma vez no eixo das abscissas? Não, porque acabamos de ver que ela só tem uma raiz. Então ela não pode interceptar o eixo das abscissas. Entendeu? Agora, para confirmar isso, se ela vai ser uma curva assíntota ao eixo das abscissas, eu posso estudar o limite dessa função quando x tende a mais infinito. Entendeu a importância daquilo que nós vimos lá, de assíntota horizontal, assíntota vertical? Entendeu? Talvez demorou um pouquinho para vocês entenderem aquele troço lá, mas agora vocês vão entender o objetivo disso, tá? Então, bora calcular o limite da função x ao quadrado vezes e elevado a menos x, quando x tende a mais infinito. Tá? Observa. X ao quadrado vezes e elevado a menos x, eu posso reescrever, eu vou reescrever aqui logo,
Posso reescrever como x ao quadrado sobre e elevado a x, concorda? Posso inverter aquela basezinha, tá? Aí, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Mais infinito. E aqui embaixo vai para quanto? Mais infinito. Mais infinito sobre mais infinito é a indeterminação que eu posso utilizar L'Hopital para facilitar a nossa vida, entendeu? Então, deriva em cima e deriva embaixo. Então, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de 2x sobre derivada de e elevado a x é a própria. Concorda? E aqui, quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para quanto? Mais infinito, e aí embaixo, mais infinito. De novo, posso usar L'Hopital, entendeu? Então, deriva de novo. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a mais infinito. Derivada de 2x é 2, derivada de e elevado a x é a própria. Agora, eu tenho um número fixo, e o denominador vai para mais infinito. Para quanto isso aqui vai? Para zero. Então, de fato, isso aqui vai se aproximar de zero, olha. Isso aqui vai se aproximar de zero indefinidamente. Está aí, deve ser esse o gráfico da função. Tá? É claro que aqui vai ter um ponto, olha, a concavidade, bem aqui assim mais ou menos, tem um ponto, a concavidade aqui é sempre para cima, e aqui já passou a ser para baixo. Esse ponto bem aqui, a gente chama ele de ponto de inflexão, que é onde a concavidade mudou, entendeu? Aí vai ter um outro ponto bem por aqui assim também, olha. A concavidade era para baixo, e aqui já passou a ser para cima. Outro ponto de inflexão. Quando a gente for estudar pontos de inflexão, concavidade, a gente pode voltar para essa mesma função e verificar esses pontos de inflexão. Tá ok? Alguma dúvida nisso aí, gente? Olha, aqui o gráfico da função. Tá? Mais ou menos como a gente viu. Certo? Vem aqui, mais infinito, vem decrescendo até o zero, depois até o 2, que é o ponto de máximo local. Ele é o máximo global? Não, né? Até porque a função assume valores muito grandes para cá. Indefinidamente grandes, entendeu? Mas ele é um máximo global, tá? Beleza. Bom, ainda tinha alguns exemplos aqui que a gente pode voltar para eles depois. Deixa eu falar logo a respeito de concavidade, tá? Estão lá nas notas de aula. Verifiquem lá essas questõezinhas, tá? Vamos falar um pouquinho de concavidade. E para a gente falar um pouquinho de concavidade, eu queria iniciar com um exemplo, com uma ideia, só para ver se vocês entendem de fato, sem ser tão rigoroso, tá? Mas se vocês entendem o que é uma função ser côncava para cima ou côncava para baixo em um determinado intervalo, entendeu? Então, vou fazer um desenho aqui. Por exemplo, você tem uma função assim, olha. Tá? E aí eu vou apontando aqui, no gráfico dessa função y igual a f de x, e eu quero que vocês me digam se a função tá côncava para cima ou para baixo, entendeu? Essa parte aqui, o que vocês acham? Ela está côncava para cima ou para baixo? Para cima, né? E aqui? Para cima. E aqui? Para cima ainda, né? E aqui agora? Aí agora já mudou para baixo. Entendeu? Mais ou menos daqui até aqui, ela vem para cima. Quando chega mais ou menos por aqui, ela já mudou. A concavidade dela já passa a ser para baixo. E para cá? Para baixo. Para cá? Para baixo. E agora aqui? Para cima. Já mudou de novo. Entendeu? E para cá? Para cima. Para cima. E aqui? Para baixo. E ela continua para baixo. Entendeu a ideia de concavidade? É muito simples. Se você entende mais ou menos a respeito de concavidade de parábolas, função do primeiro grau, função do segundo grau, você entende concavidade de função. Tá? Mas a rigor, sendo um pouquinho mais rigoroso, como é que eu sei quando uma função é côncava para cima ou para baixo? Você pode determinar isso através da reta tangente ao gráfico da função. Tá? Você pode olhar para cá, por exemplo. Eu vou traçar aqui algumas retas tangentes, mini retas tangentes. Tá? E aí, bora ver se vocês vão perceber o que acontece quando a concavidade de uma função muda em relação à reta tangente dela.
Nesse intervalo aqui, por exemplo, até por aqui assim, vocês me disseram que ela é côncava para cima. E olha como se comportam as retas tangentes. Certo? Observa aí como é que elas estão se comportando. Agora, nesses intervalos, nesse intervalo mais ou menos daqui até aqui assim, que a concavidade é voltada para baixo, olha como se comportam as retas tangentes. Você consegue me dizer qual que é a diferença entre essa configuração e essa, onde a concavidade é voltada para cima, e essa onde a concavidade é voltada para baixo? Alguém consegue me dizer isso? Alguém para vir aqui o microfone dizer isso? Vai lá. Vai lá, fala logo. Vai lá tu então que mandou ela aí. Fala lá. Não tem problema se errar não, tá? Beleza. Aí agora sim tu fala o teu nome e teu curso lá, por favor. Leandro Henrique, do curso de Engenharia da Computação. Beleza. Porque a reta tangente está de um lado e na outra concavidade está do outro. Como assim, de um lado e de outro? Ela está externa à concavidade. Ah, então ela está por baixo, digamos, do gráfico da função, e aqui ela está por cima. Isso. É exatamente isso. Obrigado. Palmas para o nosso amigo. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente isso. Onde a concavidade da função é voltada para cima, a reta tangente, ela assume valores menores que a tua função. Ou seja, ela está por baixo da tua função. Entendeu? E onde a tua função tem concavidade voltada para baixo, a reta tangente nesses intervalos assume valores maiores que a tua função. Ou seja, ela sempre está por cima da tua função. Entendeu? Então, a gente até colocou um resumozinho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, olha. Suponha que a reta tangente seja t de x, tá? Vou chamar de t de x a reta tangente, nos intervalinhos. Então, a função f tem concavidade voltada para cima, em um determinado intervalo aberto i, concavidade voltada para cima, se a tua função for maior que a reta tangente nesse intervalo, que é o que ocorre aqui, olha. A função f de x é maior que a reta tangente aqui. Os valores da tua função são maiores que os valores da reta tangente. Então, a concavidade é voltada para cima. Tá? E se a concavidade for voltada para baixo, a tua função assume valores menores que os valores da reta tangente no intervalo. Tá? Então aqui, olha, a função assume valores menores, ela está por baixo em relação à reta tangente, nesse intervalo. Certo? Tudo bem? Tranquilo. Agora, ponto de inflexão, eu já falei, mas vou voltar a frisar. Ponto de inflexão é exatamente o ponto onde a concavidade da tua função muda de cima para baixo, entendeu? Ou de baixo para cima. Nesse caso aqui, olha, concavidade da função até nesse ponto x igual a 5 aqui, era voltada para baixo. A partir do 5 ela começou a ser voltada para cima. Então a gente diz que esse ponto x igual a 5 é um ponto de inflexão da função f, que é onde ela muda de direção a concavidade dela. Ok? Aqui também tem mais 2 pontos de inflexão. Esse ponto aqui, como no exemplo anterior, são pontos de inflexão horizontal. Tá? Observa que a reta tangente, se eu vier traçando retas tangentes, quando chegar nesse ponto bem aqui, a reta tangente vai ser uma reta horizontal. Então a gente diz que o ponto é um ponto de inflexão horizontal. Tá? Agora, nesse daqui também, olha, eu tenho um ponto de inflexão horizontal. Certo? Agora, bem aqui eu tenho uma espécie de ponto de inflexão oblíquo, bem que inclinado. Entendeu? Porque aqui, olha, concavidade voltada para cima, bem aqui mudou, concavidade voltada para baixo, ponto de inflexão. Aí bem aqui, olha, estava voltada para baixo, aqui ela já passou a ser voltada para cima. Então esse é um outro ponto de inflexão, só que a gente pode classificar ele como um ponto de inflexão oblíquo. Tá ok? Não é o horizontal, é o oblíquo. E a partir daqui ela continua sendo voltada para cima. Tá? Agora, esse teorema é importante. Ele diz o seguinte, olha. Suponha que você tem uma função derivável até segunda ordem. Agora vai entrar aquela historinha lá da segunda derivada. Beleza? Historinha da segunda derivada lá.
é o seguinte, se a segunda derivada da função for positiva em um determinado intervalo, a tua função ela é côncava para cima nesse intervalo. E se a segunda derivada da tua função em um determinado intervalo for negativa, a concavidade da tua função vai ser voltada para baixo. Segunda derivada positiva com cavidade voltada para cima, segunda derivada negativa com cavidade voltada para baixo. Agora você poderia se perguntar por que isso, né? É interessante saber o porquê disso, tá? E aí, para saber o porquê disso, a gente pode fazer assim, olha. Vou colocar aqui um exemplo, facinho. Só um desenho, para a gente entender. Essa função aqui, ela é côncava para cima ou para baixo? Para cima. Então, vou colocar bem aqui, ó, f côncava para cima. Tudo bem? Ela é côncava para cima. Agora, se ela é côncava para cima, o que está acontecendo com as retas tangentes ao gráfico dessa função? Aqui, assim, olha. Essas retinhas tangentes aqui, ó. Mais especificamente, a respeito dos coeficientes angulares dessas retas tangentes. O que está acontecendo? Olha, aqui eles estavam quase horizontais, digamos assim, estão ficando assim cada vez mais íngremes, né? Estão ficando mais acentuados esses coeficientes angulares. Então, os coeficientes angulares estão fazendo o quê? Estão crescendo, concorda? Estão aumentando os valores. Então, olha, a minha função f ser côncava para cima significa que os coeficientes angulares crescem das retas tangentes, vou colocar assim, crescem, vou colocar o crescem em destaque. Tudo bem? Tá ok? Então, a função f ser côncava para cima significa dizer que os coeficientes angulares das retas tangentes ao gráfico dessa função, eles crescem. Belezinha? Só que o que me dá o coeficiente angular das retas tangentes ao gráfico da minha função? O que me dá isso aqui? Quem é isso aqui? Não é a derivada da minha função? Então, se a função é côncava para cima, isso significa que a derivada da minha função f cresce. Entendeu? Se a função é côncava para cima, significa que os coeficientes angulares das retas tangentes estão crescendo. Se os coeficientes angulares das retas tangentes crescem, significa que a derivada da minha função cresce. Tudo bem? Agora, preste atenção. Como é que eu sei, como é que eu posso dizer em quais intervalos uma determinada função cresce? O que eu faço para observar isso? Eu não calculo a derivada dela e verifico onde a derivada dela é positiva? Está entendendo o que eu estou falando? Estou querendo saber agora, como é que eu determino? Exercício que nós acabamos de fazer. Como é que eu determino em quais intervalos uma função qualquer cresce? Como é que eu faço isso? Eu estudo onde a derivada da função é positiva, não é isso? Então, se a f' cresce nesse intervalo, significa que a derivada dela é positiva, não é isso? Mas quem que é a derivada da f'? Não é a f duas linhas? É a derivada da derivada. Tem que ser positiva. Entendeu? Então, olha, função côncava para cima significa que os coeficientes angulares das retas tangentes crescem. Ou seja, significa que a derivada da minha função cresce. Mas se a derivada de uma função é crescente, significa que a derivada dela é positiva. Ou seja, a derivada da derivada é positiva. Sacou? Então, para você verificar onde uma função é côncava para cima, você verifica onde a segunda derivada dela é positiva. E vice-versa. A explicação é a mesma para o caso de ser decrescente. Tá? Para você verificar, decrescente não, para ela ser côncava para baixo. Para você verificar onde uma função é côncava para baixo, você vai estudar onde a segunda derivada da tua função é negativa.
Então, resumo da história. Resumo da história. Se a segunda derivada da função f for positiva em um determinado intervalo, significa que f é côncava para cima. Tá, beleza? E se a segunda derivada da função f for negativa, isso vai significar para a gente que a função f é côncava para baixo. Isso aqui é um teoremazinho importante para a gente. Entendeu? Para baixo. Obrigado. E se a segunda derivada for nula? Se a segunda derivada for nula. Se for positiva, é côncava para cima. Se for negativa, é côncava para baixo. Se for nula, a segunda derivada nula. Aí o teste é inconclusivo. Não posso dizer nada. Aí eu teria que ir para a terceira derivada ou então voltar para o estudo do sinal da primeira derivada. Mas calma que a gente vai chegar lá, tá? Por enquanto, guardem isso aqui. Vamos fazer exemplo. Nós temos aí alguns minutinhos. Estude a função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 9x com relação à concavidade e pontos de inflexão. Tá? E pontos de inflexão. Lembra que pontos de inflexão são pontos onde a concavidade da tua função muda. Não é isso? Sim ou não? Sim, né? Então, f de x igual a x ao cubo menos 3x² menos 9x. O que eu faço para verificar a respeito da concavidade dessa função? Calculo o que logo? Segunda derivada, né? Só que para eu calcular a segunda derivada eu preciso da primeira, obviamente. Então a primeira derivada vai ser quem? 3x² menos 6x menos 9. E a segunda derivada? A segunda derivada vai ser o quê? 6x menos 6. Tá beleza? Aí eu posso estudar o sinal dessa função e verificar onde ela vai ser positiva e onde ela vai ser negativa. Tá? Essa função é bem facinho, uma função afim, né? Qual que é a raiz dessa função? Vou colocar bem aqui, raiz dela. X igual a quanto? A raiz dela? 1. Concorda? Todo mundo concorda que é 1? Beleza. Se ninguém disse que não concorda, então eu vou tocar o barco, tá? Então 1. Está aqui o 1, a raiz da segunda derivada. Tá? Essa função é uma função afim. O coeficiente angular dela é positivo, então ela é crescente. Então ela faz isso aqui, olha. Beleza? Então daqui para cá ela é negativa, olha. Daqui para cá ela é positiva. Tá correto? O que isso vai significar para a minha função f? Isso significa que do menos infinito até o 1, a concavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Para baixo é negativo, concavidade voltada para baixo. Aqui, ó, segunda derivada negativa, concavidade da minha função é voltada para baixo. Ela vai fazer isso aqui, assim, ó, concavar para baixo. Belezinha? E nesse intervalo do 1 até o mais infinito, a segunda derivada é positiva. Se a segunda derivada é positiva, significa que a função ela é o quê? Concavar para cima. Aqui ela não era para baixo, e aqui ela não é para cima. Não mudou a concavidade? Isso significa que o x igual a 1 é um ponto de inflexão. Pronto. Então, x igual a 1 é ponto de inflexão.
Tá ok? Alguma dúvida? Então, beleza, tá? Ponto de inflexão. Tá. Belezinha. Bora ver outro. Esse daqui, olha. Estude a função com relação à concavidade e os pontos de inflexão, tá? Aí observa que essa daí já dá um pouquinho mais de trabalho para calcular a segunda derivada dessa, né? Que é o caso lá dos exercícios das listas, né? Tá? É isso. Os fins justificam os meios, né? Então, olha, a função f de x é igual a x sobre 1 mais x ao quadrado. E eu quero estudar a respeito da concavidade. Tá? Então, bora lá. Mãos à obra. Calcular a derivada dela. Então, qual que é a derivada da função f? Isso aqui é um quociente, então vou usar a regra do quociente, né? Regra do quociente eu vou fazer direto, tá? Derivada da primeira é quanto? Derivada da primeira? 1 vezes a segunda, mais ou menos, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada da segunda? 2x. Sobre o quê? O quadrado da segunda. O quadrado da segunda. Tá? Aí dá pra gente melhorar isso aí, né? Olha a f' como vai ficar. Vai ficar 1. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x ao quadrado, concorda? X ao quadrado menos 2x ao quadrado dá quanto? Menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado ao quadrado. Tá tranquilo aí? Dá para simplificar alguma coisa aqui? Sim ou não? Dá para fatorar alguma coisa, simplificar? Dá não, né? Porque se eu fatorar aqui em cima vai ficar 1 menos x vezes 1 mais x. Só que aqui é 1 mais x ao quadrado. Então não dá para simplificar nada. Então, essa é a primeira derivada. Aí bora calcular a segunda derivada. Vou guardar isso aqui. Segunda derivada. A f duas linhas. A derivada da derivada. Então bora lá. Deriva de cima. Qual que é a derivada de 1 menos x quadrado? Menos 2x ao quadrado. Derivada da primeira. Vezes a segunda. A segunda é isso aqui mesmo. Não tenham medo, tá? Derivada da primeira vezes a segunda. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Aí bora lá. Qual que é a derivada de 1 mais x ao quadrado? Aí aqui você já vê a importância de você saber derivada da composta. Hã? Ah, tá. É isso aí. Beleza. Tá? Então, derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda. A importância de derivada de composta, né? Qual que é a derivada, como se aqui fosse x apenas. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2 vezes x, ou seja, vai ser 2 vezes a própria função lá de dentro. 1 mais x ao quadrado. Mas é só isso? Não, aí vezes a derivada da função que está dentro. Qual que é a derivada dessa daqui de dentro? 2x. 2x sobre o quadrado da de baixo. Então vai ficar 1 mais x ao quadrado ao quadrado ao quadrado. Eu faço potência de potência, fica a quarta. Beleza? Tá? Aí dá para organizar aí, né? Bora organizar para ver se aparece alguma coisa mais bonitinha. Olha, o que eu posso pôr em evidência? Olha, eu posso pôr aqui, eu tenho menos 2x, tá? Aqui eu tenho menos 2x também, olha, tá? E aqui eu tenho 1 mais x ao quadrado, e aqui eu tenho 1 mais x ao quadrado. Não posso pôr tudo isso em evidência, né? Vou colocar em evidência menos 2x vezes 1 mais x ao quadrado.
em evidência. Quando eu coloco em evidência, o que sobra aqui nesse primeiro fator? 1 mais x ao quadrado, que eu tenho dois fatores iguais a ele. Então sobra um dele, né? 1 mais x ao quadrado. Tá? E aqui nesse segundo fator, o que sobra? Isso aqui sumiu, isso aqui sumiu. Só coloquei o menos em evidência. Então bem aqui vai ficar mais. Certo? Aí vai sobrar 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Tá claro isso aí, gente? Tá? Sobre 1 mais x ao quadrado, a quarta. Observa que aqui já dá para simplificar alguma coisa, né? Olha, eu já posso simplificar um fator desse com um fator desse. Sobram 3 aqui embaixo. Tá? Então, f duas linhas de x vai ser igual. Aí aqui vai sobrar menos 2x vezes. Aí aqui, olha, 1 mais 2 vezes 1 dá 2. Então, 1 mais 2 dá 3. Aqui eu tenho x ao quadrado, mais e menos fica menos 2x quadrado. X ao quadrado menos 2x quadrado dá menos x ao quadrado. Sobre 1 mais x ao quadrado ao cubo. Sobraram 3. Tá aí, melhorou, né? Melhorou. Tudo bem? Isso a gente só encontrou a segunda derivada. Agora a gente vai estudar o sinal dela para verificar as possíveis concavidades da função. Beleza? Bora para cá. Para a gente concluir. F duas linhas de x é menos 2x vezes 3 menos x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado ao cubo. Beleza. Aí você está lá na tua prova, tem essa função aqui que você acabou de encontrar, você tem que estudar o sinal desse troço. O que você faz? Como é que você estuda o sinal disso aí? Não, desistir não vale. Tá? Pular para a questão não vale. Para outra questão. Como é que você estuda o sinal disso aí? Primeira coisa que você pode observar é verificar se tem fatores que não vão interferir no sinal da tua função. Tem algum fator aí que não interfere no sinal da função? Tem. Esse fator do denominador ele não vai interferir no sinal da função. Por quê? Porque aqui você tem um valor positivo e x ao quadrado, independentemente de quem seja, sempre vai ser positivo. Então você pega um número positivo com outro positivo, você soma, isso aqui vai dar sempre o quê? Positivo. Quando você eleva ao cubo, vai dar o quê? Positivo. Então isso aqui vai ser sempre positivo. Isso aqui não interfere no sinal da função. Entendeu? Então você tem que estar atento para essas coisinhas, que analisando situações como essa, já facilita o estudo do sinal. E agora, estudar o sinal dessa daqui não é fácil? Diga entendeu? É fácil estudar o sinal dessa, entendeu? Diga. As interferências tu teria que usar inequação quociente, entendeu? Estuda o sinal da de cima, estuda o sinal da de baixo e depois traça a interseção das duas, entendeu? Então, mas aqui não vai interferir, facilita a nossa vida, porque basta estudar o sinal dessa daqui, beleza? Então bora estudar o sinal de menos 2x vezes 3 menos x ao quadrado. Qual é a raiz dessa daqui? 0. Quais são as raízes dessa daqui? Mais e menos raiz de 3, concorda? Estou fazendo de cabeça. Como é que eu fiz, professor? Fiz assim, olha. Como é que eu fiz, professor? Não. Como é que o senhor fez, professor? É assim, olha. Menos 2x igual a 0 significa que x é 0, né? Vou encontrar as raízes igual a 0, essa é a equação, tá? E 3 menos x ao quadrado igual a 0 significa que x ao quadrado é igual a 3, significa que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Tá aqui, as raízes. Tá claro agora? Tá? Aí bora estudar o sinal. Bora lá. Tá aqui o primeiro fator. Raiz 0. Isso aqui é uma função afim, só que o coeficiente angular é negativo, então ela é decrescente, ela faz isso, olha. Tá? Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Certo? A outra, menos raiz de 3 e raiz de 3. Isso aqui é uma função quadrática,
função quadrática. Concavidade dela é voltada para cima ou para baixo? Para baixo. Então ela faz assim, olha. Certo? Então aqui, a parte de cima, ela é positiva. Aqui, ela é negativa e aqui ela é negativa. Faz a interseção, tá? Interseção, menos raiz de 3, 0, raiz de 3. Faz jogo de sinal, mais e menos, menos, mais e mais, mais, menos e mais, menos, menos e menos, mais. Isso aqui é a segunda derivada, o sinal da segunda derivada, certo? Isso vai refletir como na minha função original? Vai dizer para a gente o seguinte, olha, que do menos infinito até o menos raiz de 3, a concavidade dela é voltada para baixo. Tá? Do raiz de 3 até o 0 é voltada para cima. Aqui é voltada para baixo e aqui é voltada para cima. Significa para a gente que o menos raiz de 3, o 0 e o raiz de 3 são os pontos de inflexão. Para você descobrir o valor da função nesses pontos de inflexão, você vai ter que pegar esses valores, menos raiz de 3, 0 e raiz de 3, e jogar lá na tua função original para encontrar os valores, as ordenadas desses pontos. Tá? Mas você já acabou de verificar que os pontos de inflexão são os pontos menos raiz de 3, 0 e raiz de 3. Alguma dúvida, gente, nisso aí? Então, na aula de hoje a gente já aprendeu a utilizar também a segunda derivada como critério de observação a respeito da concavidade da função. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho do teste da segunda derivada, que vai nos servir como um outro método da gente verificar os possíveis pontos de inflexão de uma função, tá? Estudem, porque como eu falei, é questão certa na prova você construir o gráfico de uma função. É mais fácil não ter prova do que ter prova e não ter uma questão dessa. Entendeu? Vai ter questão certa você construir o gráfico da função, mas é uma questão completa. Intervalo de crescimento, máximo, mínimo, ponto de inflexão, concavidade e tudo mais, tá?